E aí, caipirada, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Sagran Carvalho, fala aqui direto, olha lá, ó, coisa linda. Chapada dos Veadeiros, no norte de Goiás. Antes de mais nada, já se inscreveu? Já curtiu, compartilhou? Então se inscreve aí no canal, beleza? Rapidinho, essa introdução aqui é para falar que hoje, igual prometido ontem no videozinho que eu pus no Instagram, vamos falar hoje de cultura, principalmente a cultura bélica pré-Primeira Guerra Mundial. Você vai adorar. Curte aí. Já já, depois da vinheta, estamos de volta. E aí, estamos de volta. Vamos falar de Primeira Guerra? Antes de mais nada, o tema desse vídeo ele é baseado num livro muito bom do Neil Ferguson, chamado O Horror da Guerra. Eu recomendo muito e quem puder, leia. O livro é simplesmente sensacional. Vamos lá? Profetas, né? Muitas vezes se afirma que a Primeira Guerra Mundial foi causada pela cultura. Para ser mais exato, pela cultura do militarismo, que teria preparado tão bem os homens para a guerra pela qual ansiavam. Alguns homens certamente preveram a guerra, mas quantos de fato desejaram é questionável. Se a Primeira Guerra Mundial foi causada por profecias autorrealizáveis, um dos primeiros profetas foi Haddon Hill, cujo romance Os Espiões de White, de 1899, gira em torno de maquinações sinistras dos espiões alemães contra a Grã-Bretanha. Esse foi o começo de uma série de obras de ficção que antecipavam uma futura guerra anglo-germânica. Uma Nova Trafalgar, de A.C. Curtis, de 1902, foi um dos primeiros romances a imaginar um rápido ataque naval alemão contra a Grã-Bretanha na ausência do esquadrão da Royal Navy que defenderia o Canal da Mancha. Felizmente, a Marinha Real contava com um novo navio de guerra mortífero que alcançou a vitória. No famoso conto O Enigma das Areias, de 1903, de Erskine Childers, desculpa, a minha tradução de inglês a minha pronúncia de inglês não é das melhores. Os heróis Carters e Davis deparam com indícios de um plano alemão pelo qual multidões de barcaças marítimas carregadas de soldados deveriam partir simultaneamente de 7 pontos rasos em 7 frotas ordenadas e, sendo escoltados pela Marinha Imperial, atravessar o Mar do Norte e se lançar sobre a costa inglesa. Seguindo uma invasão similar, Jack Montmorency, o estudante que é o herói de O Menino a Galope, também de 1903, de L. James, precisou deixar a escola e vestir seu uniforme do corpo de cadetes para enfrentar os alemães. Talvez a mais famosa de todas as invasões alemãs fictícias seja a concebida por William Lequeux em A Invasão de 1910. Um best-seller de tirar o fôlego, originalmente publicado em capítulos no jornal Daily Mail, em 1906, que imaginou a Inglaterra sendo invadida por um exército alemão de 40 mil homens. Invasão esta seguida de horrores como a Batalha de Royston e o Bombardeio de Londres. Em Quando a Águia Voa para o Mar, de 1907, o exército invasor é aumentado para 60 mil homens, mas a história é essencialmente a mesma. Ambas terminam, sem dúvida, para alívio dos leitores ingleses, né? Com a derrota dos invasores alemães. Em A Armadilha Mortal, de 1907, de R.W. Cole,
são os japoneses que vêm em socorro após a chegada do exército invasor do Kaiser. Foi só em A Mensagem, de 1907, de A.J. Dawson, que foi preciso encarar a possibilidade de uma inevitável derrota inglesa, levando à ocupação, reparação e perdas de várias colônias. No livro de Dawson, é significativo que o inimigo está dentro e fora. Enquanto os pacifistas protestam a favor do desarmamento em Bloomsbury, um garçom alemão diz ao nosso herói, aspas, "War strong, Sir, the German Army." Acontece que antes da invasão, ele e milhares de outros imigrantes alemães, vinham atuando como agentes secretos, de modo que o exército alemão conhecia cada maço de feno que havia entre Londres e a costa. Em Um Fazedor de História, de 1905, de E. Phillips Oppenheim, já havia abordado esse assunto. Conforme explica o Capitão X, chefe da inteligência alemã em Londres, há neste país 290 mil jovens compatriotas, seus e meus, que cumpriram pena de prisão. E quem sabem atirar, escriturários, garçons e cabeleireiros. A cada um deles é atribuído um trabalho. As fortalezas que protegem essa cidade podem ser impermeáveis de fora, mas de dentro essa é outra questão. De maneira similar, em O Inimigo Entre Nós, de 1906, de Walter Wood, há um comitê alemão de preparativos secretos preparando o terreno para um golpe em Londres. Houve inúmeras variações sobre esse tema, tantas que o termo spy fever, ou seja, febre de espionagem, parece justificado. Em 1909 foi publicado aquele que é, talvez, o romance mais influente de Leclerc, Espiões do Kaiser, que afirmou a existência de uma rede secreta de espiões alemães na Grã-Bretanha. Também em 1909 saiu Quando a Inglaterra Dormiu, do Capitão Curtis. Nele, Londres é ocupada durante a noite por um exército alemão que entrou furtivamente no reino ao longo de semanas. Bom, tais fantasias tampouco ficaram restritas à ficção sensacionalista. O viajante e poeta Charles Dought produziu alguns versos estranhamente arcaicos sobre o assunto, com destaque para The Cliffs, os penhascos, e The Clouds, as nuvens, The Cliffs de 1909 e The Clouds de 3 anos mais tarde. Obras pouco usuais em que os invasores imaginados expressam as ideias de Leclerc e em uma linguagem pseudo-chauceriana. A obra O Lar de um Inglês, de 1909, do Major Guy de Maurier, traduziu a mesma fantasia para o palco. Os estudantes também precisaram enfrentar o pesadelo da invasão. Começando em dezembro de 1913, a revista Chance publicou uma série sobre mais uma futura guerra anglo-germânica. Em 1909, a revista da escola Aldeburgh Lodge imaginou, com perspicácia, como seria o ensino às crianças em 1930, presumindo que, até lá, a Inglaterra teria se tornado meramente uma pequena ilha na costa ocidental da Teutônia. Até mesmo Saki, Hector Hugh Munro, um dos poucos escritores populares do período que ainda é lido com algum respeito, também se aventurou no gênero. Em Quando Veio Guilherme, uma história de Londres sob os Hohenzollern, de 1913, seu herói, Murray Yeovil, criado e educado como um elemento de uma raça governante, retorna dos confins da Ásia e depara com uma Grã-Bretanha conquistada, incorporada ao Império Hohenzollern. Como uma Reichsland, uma espécie de Alsácia-Lorena banhada pelo Mar do Norte em vez do Reno, com cafés em estilo colonial do Regentstrasse, e multas em flagrante por pisar na grama,
no Hyde Park. Embora Yeovil anseie por resistir à ocupação teutônica, ele se vê abandonado pelos seus companheiros Tory, conservadores, que junto com George V, o rei, fugiram para Delhi, deixando para trás uma equipe desprezível de colaboradores, incluindo a esposa amoral do próprio Yeovil e amigos boêmios que ela tinha. Vários pequenos burocratas e judeus em toda a parte. Observe aqui o caráter estranhamente tolerável e até sedutor da conquista alemã, pelo menos para os bretões mais decadentes, O anterior, A Bolha do Mar do Norte, de 1906, de Ernest Oldmiddle, também imaginou os alemães agradando seus novos vassalos com presentes de Natal universais e comida subsidiada. De fato, as maiores atrocidades infligidas pelos ocupantes na Grã-Bretanha alemã de Oldmiddle são a introdução de uma dieta de salsichas e sauerkraut, a grafia correta do nome de Handel nos programas dos concertos e a independência da Irlanda. Os alemães também tiveram suas visões de guerra, da guerra que estava por vir, em Ajuste de Contas com a Inglaterra, de 1900, de Karl Eisenhardt, ele imagina a Grã-Bretanha derrotada na Guerra dos Boeres, sendo atacada pela França. A Grã-Bretanha impõe um bloqueio naval, ignorando os direitos de neutralidade marítima. E é isso o que precipita a guerra entre a Grã-Bretanha e a Alemanha. Uma nova arma secreta alemã, um navio de guerra movido a eletricidade, decide a guerra em seu favor. E os alemães, felizes, colhem uma farta safra das colônias britânicas, incluindo Gibraltar. Em A Guerra Mundial, Sonhos Alemães, de 1904, August Niemann imaginou os exércitos e as frotas da Alemanha e da França e da Rússia avançando juntas contra um inimigo comum, a Grã-Bretanha, que, com seu exército poliposo, domina o globo. A marinha francesa e alemã derrotam a marinha real inglesa, e um exército invasor aporta no estuário do rio Forth. Max Heinrichka imaginou em O Futuro da Alemanha em 100 anos uma guerra anglo-alemã contra a Holanda, olha só, culminando com outra invasão alemã bem-sucedida. Como no relato de Niemann, a vitória permite à Alemanha adquirir partes escolhidas do Império. Mas nem todos os escritores alemães estavam tão confiantes. Afundar, Queimar, Destruir, O Ataque à Alemanha, de 1905, inverteu os papéis. Aqui é a Marinha Britânica que derrota a alemã e é Hamburgo que tem que aturar uma invasão britânica. Com base em tais indícios, seria fácil argumentar que a Primeira Guerra Mundial aconteceu, pelo menos em parte, porque as pessoas esperavam que acontecesse. De fato, livros como esses continuaram a ser produzidos, mesmo depois que a profecia se concretizou. Lequeux lançou O Espião Alemão, uma história atual, no fim de 1914, e a versão de Gaumont do filme A Invasão de 1910, antes banida, foi lançada sob o título Se a Inglaterra Fosse Invadida. A Marcha de Hindenburg sobre Londres, de Paul George Munch, que imaginava a vitória de Tannenberg levando a uma invasão bem-sucedida do Canal da Mancha, foi publicada em 1915. Tais fantasias, no entanto, precisam ser vistas em um contexto mais amplo. Nem todos os profetas da guerra esperavam que esta ocorresse entre a Inglaterra e a Alemanha. De fato, praticamente nenhuma das obras do gênero publicadas antes de 1900 contemplava um inimigo alemão. Com presciência assustadora, os autores de A Grande Guerra de 1890, publicado em 1891 no semanário ilustrado Black and White, iniciaram sua guerra imaginada nos Balcãs com o assassinato de um membro da realeza. Olha só, isso em 1891. Um atentado contra a vida do príncipe Ferdinando da Bulgária,
aparentemente por agentes russos. Quando a Sérvia agarra a oportunidade e declara guerra à Bulgária, a Áustria-Hungria ocupa Belgrado, instando a Rússia a enviar tropas à Bulgária. A Alemanha honra suas obrigações do tratado, mobilizando-se contra a Rússia, em apoio à Áustria-Hungria. E a França honra as suas, declarando guerra à Alemanha em apoio à Rússia. No entanto, há uma reviravolta na história. Tendo permanecido neutra no início, apesar de a Alemanha ter violado a neutralidade da Bélgica, a Grã-Bretanha envia tropas a Trebizonda em apoio à Turquia, instando a França e a Rússia a declararem guerra contra ela. Segue-se um grande enfrentamento entre a esquadra britânica e a francesa na costa da Sardenha. E nos arredores de Paris, duas batalhas breves e decisivas entre os exércitos francês e alemão, este último vencido por um heróico ataque francês. Em a Guerra Final de 1893 de Louis-Trace, a Alemanha e a França conspiram para invadir e conquistar a Grã-Bretanha. Mas no último instante, os alemães passam para o lado dos britânicos e é Paris que sucumbe ao Lord Roberts. Um triunfo para o poder anglo-saxão. Até mesmo William Lequeux começara sua carreira alarmista como francófobo e russófobo, e não como germanófobo. Em seu A Bala Envenenada, de 1893, os russos e os franceses invadem a Grã-Bretanha. Publicado mais tarde, Perigo da Inglaterra, uma história do serviço secreto, tem como vilão Gaston Latouche, o chefe do serviço secreto francês. A Guerra dos Boeres precipitou uma enxurrada de histórias similares em que os inimigos eram franceses. A campanha de Douai, de 1899, Perigo na Inglaterra, de 1900, a Grande Guerra Francesa, de 1901, a Nova Batalha de Durkheim, a próxima Waterloo e Pró-Pátria, esse último, de Max Pemberton, sendo esses quatro últimos que eu te falei, de 1901, dois dos quais retratavam uma invasão francesa iniciada por um túnel no canal. Em Os Invasores, de 1901, Louis-Trace, a invasão da Grã-Bretanha é uma iniciativa conjunta de franceses e alemães. A mesma combinação terrível aparece em Uma Nova Trafalgar, de 1912, e também em A Armadilha Mortal, de 1907. Embora os franceses nesse momento mostrem uma tendência incrivelmente desleal de abandonar seus aliados alemães, né? O mesmo assunto atraiu escritores franceses, como o autor de A Guerra contra a Inglaterra, de 1900. Há variações similares na literatura profética alemã. A extravagante ficção científica Berlim-Bagdá, de Rudolf Martin, imaginou o Império Mundial Alemão na Era dos Dirigíveis, de 1910 a 1931. Mas aqui, o principal conflito é entre a Alemanha e uma Rússia pós-revolucionária. Um ultimato à Inglaterra, antes da completa unificação da Europa sob a liderança alemã, surge como uma espécie de consequência inesperada e logo é esquecido quando os russos iniciam um ataque aéreo contra a Índia. Deve-se salientar que muitos na época consideravam o mais febril dos alarmistas simplesmente risível. Em 1910, Charles Lowe, ex-correspondente do Times em Berlim, atacou livros como Os Espiões do Kaiser, de Lequeux, não porque ele não acreditasse que o comando-geral alemão enviava oficiais para obter informações sobre a Inglaterra e outros inimigos em potencial, mas porque os indícios fornecidos por escritores como Lequeux eram muito fracos. Em 1908, a revista Punch parodiou cruelmente o coronel Mark Lockwood, um dos mais ruidosos maníacos por espionagem na Câmara dos Comuns. Um ano mais tarde, A.A. Milne satirizou Lequeux em O Segredo do Aeroplano das Forças Armadas, também publicado na Punch. Aspas. Conte-nos tudo, Ray. Instou Vera Valance, sua bela noiva de cabelo louro, filha do almirante Sir Charles Valance.
Bem, querida, é basicamente o seguinte, respondeu ele, com um olhar afetuoso. Na terça passada, um homem com um bigode penteado ao contrário desceu na estação de Basingstoke e perguntou onde ficava a lanchonete. Isso me leva a acreditar que está a caminho de uma tentativa covarde de acabar com a nossa supremacia aérea. E mesmo diante desse fato, o governo nega a atividade dos espiões alemães na Inglaterra, exclamou amargamente. Fecha aspas. Possivelmente, a melhor de todas essas sátiras é O Ataque, ou Como Clarice Salvou a Inglaterra, uma história da grande invasão, de 1909, de P.G. Wodehouse. Uma maravilhosa reductio ad absurdum, em que, no feriado bancário do mês de agosto, o país é invadido ao mesmo tempo por alemães, russos, suíços, chineses, monegascos, marroquinos e pelo louco Mullah. Nessa obra, a ideia de uma invasão alemã se torna tão lugar comum que o cartaz de um jornaleiro diz o seguinte: Surrey joga mal, exército alemão aporta na Inglaterra. Dirigindo-se freneticamente à coluna com as notícias da última hora, o herói escoteiro de Wodehouse encontra a notícia fatídica inserida de maneira quase imperceptível entre os resultados do cricket e os da última corrida de cavalos. Fry, 100 dispensados, 104. Surrey, 147 para 8. Um exército alemão aportou em Essex essa tarde. Handicap de Longshire, Spring Chicken 1, Salomé 2. Ip em Aide 3, correram 7. As 11 charges de Het Hobson sobre espiões alemães no seminário The Sketch de 1910 são quase tão divertidas quanto, retratando alemães disfarçados de pássaro, alemães pendurados em árvores na Epping Forest, alemães em trajes de banho invadindo a praia de Yarmouth e até mesmo alemães disfarçados de objetos de exposição nas galerias greco-romanas do Museu Britânico. Os alemães também percebiam o absurdo da profecia de guerra. Há um mapa mundi de 1907 visivelmente cômico, em que o Império Britânico é reduzido à Islândia, deixando o resto, inclusive Preusberg, Großbritannien, para a Alemanha. Não sem esforço, o Vademecum for Fantasiestrategien, Guia para os Estrategistas Fantasiosos, de Carl Sewina, de 1908, consegue demolir efetivamente as profecias de guerra de ambos os lados do Canal da Mancha. Acima de tudo, os profetas de guerra mais belicosos devem ser equiparados aos escritores mais pessimistas, que com discernimento previram que uma grande guerra europeia seria uma calamidade. Em A Guerra no Ar, J.G. Wells, ao contrário de seu equivalente alemão, de Rudolf Martins, apresenta um apocalipse aéreo, em que a civilização europeia é destruída por bombardeios de dirigíveis, deixando apenas ruína e cadáveres não enterrados e sobreviventes pálidos definhando em uma apatia mortal. Um dos mais influentes de todos os livros britânicos sobre o assunto argumentava que as consequências seriam tão calamitosas em termos econômicos que a guerra simplesmente não aconteceria. Pelo menos foi assim que muitos leitores interpretaram o livro A Grande Ilusão, de Norman Engel. Além disso, nem todos os profetas de guerra alemães foram pregadores inequívocos. Em O Colapso do Velho Mundo, de 1906, Cistern, Ferdinand Grauthoff, editor do Leipzig Neuesten Nachrichten, previu que um pequeno confronto entre a Grã-Bretanha e a Alemanha por uma questão colonial como a Samoa poderia levar a choque e ruína e à aniquilação da sociedade da civilização pacífica. Em retaliação à disputa pela Samoa, a Marinha Britânica atacaria Cuxhaven, precipitando uma guerra europeia em grande escala. Esta se mostra demasiado custosa para ambos os lados. A história termina com uma acertada profecia
feita curiosamente pelo ex-ministro britânico conservador Arthur Balfour. O destino do mundo já não está nas mãos das duas potências navais da raça germânica. Já não está com a Grã-Bretanha e com a Alemanha, mas em terra. Pertence à Rússia e no mar aos Estados Unidos da América. São Petersburgo e Washington tomaram o lugar de Berlim e Londres. De maneira similar, A Invasão Ofensiva contra a Inglaterra de 1907, de Karl Bleibtreu, imaginou um desastroso ataque marítimo alemão contra as bases navais britânicas. Uma inversão do complexo de Copenhague, em que um ataque britânico análogo assombrou a imaginação dos estrategistas navais alemães. Apesar de causar grandes perdas, os alemães não conseguem resistir ao bloqueio econômico. O resultado é, mais uma vez, o enfraquecimento de ambos os lados. Assim, toda a guerra europeia só poderia beneficiar os outros continentes do mundo. Uma guerra naval entre os britânicos e os alemães seria o começo do fim, o colapso do Império Britânico e da supremacia europeia sobre a Ásia e a África. Só uma união amistosa e duradoura das duas grandes raças germânicas pode salvar a Europa. Tanto Groothof quanto Bleibtreu concluem suas narrativas com clamores febris e um tanto modernos pela união da Europa. Você vê que a ideia da União Europeia vem de longe, né? Sem dúvida, o fato de tantos autores diferentes terem sentido a necessidade de imaginar algum tipo de guerra futura nos seduz a concluir que uma guerra era provável na segunda década do século XX. Mas vale notar que, de todos os autores discutidos acima, nenhum foi capaz de prever com precisão como seria a guerra de 1914 a 18. Conforme veremos, a ideia de uma invasão alemã à Grã-Bretanha, o mais popular de todos os cenários, estava totalmente divorciada da realidade estratégica. 90% da ficção de guerra revelou uma absoluta ignorância das limitações técnicas com que o exército, a marinha e a força aérea de ambos os lados tinham que lidar. De fato, somente alguns poucos escritores do período que antecedeu a guerra foram capazes de prevê-la com algum grau de exatidão. Um deles foi Friedrich Engels, colaborador de Marx, que em 1887 imaginou um mundo de guerra, de extensão e intensidade nunca vistas, se a corrida armamentista levada ao extremo finalmente colher seus frutos. De 8 a 10 milhões de soldados matarão uns aos outros e dilapidarão a Europa como nenhuma nuvem de gafanhotos jamais fez. As devastações da Guerra dos 30 Anos, condensadas em 3 ou 4 anos e espalhadas por todo o continente, fome, epidemia, barbarização geral dos exércitos e das massas, provocados por puro desespero. Caos extremo nos negócios, na indústria e no comércio, terminando em bancarrota geral. O colapso dos velhos estados e de sua sabedoria tradicional, de tal maneira que dúzias de coroas rolarão nas valas e não haverá ninguém para socorrê-las. A impossibilidade absoluta de prever como tudo isso irá terminar e quem serão os vitoriosos nessa batalha. Só um resultado é totalmente certo: a exaustão geral e a criação de circunstâncias para a vitória final da classe trabalhadora. 3 anos mais tarde, em seu último discurso no Reichstag alemão, Helmut von Moltke, o velho, o chefe aposentado do grande Estado-Maior prussiano, concebeu um conflito não muito diferente. Abre aspas, a era da guerra de gabinete ficou para trás. Tudo que temos agora é a guerra do povo. Cavalheiros, se a guerra que paira sobre nossa cabeça há mais de 10 anos como a espada de Damocles, se essa guerra irromper, sua duração e seu fim serão imprevisíveis. As maiores potências da Europa, armadas como jamais se viu, entrarão em combate umas contra as outras. Nenhuma delas pode ser tão destruída em 1 ou 2 campanhas a ponto de admitir a derrota. Serão obrigadas a concluir a paz em termos difíceis e não voltarão, mesmo 1 ano depois, para retomar a luta. Cavalheiros, pode ser uma guerra de 7 ou 30 anos de duração, e pobre daquele que incendiar a Europa,
que for o primeiro a acender o barril de pólvora. Fecha aspas. Mais detalhada de todas essas previsões mais precisas de guerra, entretanto, foi a obra de um homem que não era nem socialista e nem soldado. Em A Guerra Hoje Impossível, de 1899, a versão inglesa resumida e com um título pouco adequado de seu estudo de 6 volumes, o financista Ivan Stanislavovich Bloch, de Varsóvia, argumentou que por 3 razões uma guerra europeia teria uma escala e um grau de destruição sem precedentes. Em primeiro lugar, a tecnologia militar havia transformado a natureza da guerra de tal maneira que eliminou a possibilidade de uma vitória rápida para o invasor. O dia da baioneta acabou. As cargas de cavalaria também eram obsoletas. Graças à maior rapidez e precisão dos fuzis, à introdução da pólvora sem fumaça, à maior penetração das balas e ao maior alcance e potência do canhão de retrocarga, as batalhas tradicionais em posição estabilizada não ocorreriam. Em vez do combate cara a cara, os homens atingidos em campo aberto iriam simplesmente cair e morrer, sem nada ver nem ouvir. Por esse motivo, a próxima guerra seria uma grande guerra de trincheiras. Viu? Isso em 1899, o Bloch antecipou. De acordo com os cálculos meticulosos de Bloch, uma centena de homens em uma trincheira seria capaz de matar um exército atacante até 4 vezes mais numeroso, enquanto este tentasse atravessar uma zona de fogo de 300 jardas de largura. Em segundo lugar, o aumento do tamanho dos exércitos europeus significava que uma guerra envolveria 10 milhões de homens, e a batalha se estenderia por uma frente enorme. Assim, apesar das altas taxas de mortalidade, sobretudo entre os oficiais, a próxima guerra seria longa. Em terceiro lugar, e consequentemente, os fatores econômicos seriam um elemento dominante e decisivo. A guerra significaria, aspas, a completa desarticulação de toda a indústria e a suspensão de todas as fontes de fornecimento. O futuro da guerra não é o combate, mas a fome. Não o assassinato de homens, mas a bancarrota de nações e a destruição de toda a organização social. Fecha aspas. A desestabilização dos negócios afetaria o fornecimento de comida nos países dependentes da importação de grãos e de outros alimentos. O mecanismo de distribuição também seria afetado. Haveria ondas financeiros colossais, desemprego e, por fim, instabilidade social. Tudo isso foi excepcionalmente visionário, ainda mais quando comparado com o lixo que os alarmistas escreviam. Mas até mesmo Bloch errou em uma série de aspectos importantes. Ele estava enganado, por exemplo, ao pensar que a próxima guerra seria entre a Rússia e a França, de um lado, e a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália do outro, embora o erro fosse totalmente compreensível em 1899. Ele também estava errado quando propôs que o habitante da cidade não é, de forma alguma, tão capaz quanto o camponês de se deitar à noite no pântano e em posições expostas, e que, por essa razão e por sua autossuficiência agrícola, a Rússia seria mais capaz de tolerar uma guerra do que as nações mais organizadas. Bloch também sobreestimou os benefícios do poder naval britânico. Uma marinha menor do que a britânica, segundo afirmou, não vale a pena manter, pois uma marinha inferior é apenas uma refém nas mãos da potência cuja frota é superior. Isso colocava a Grã-Bretanha em uma categoria diferente de todas as outras nações. Logicamente, isso parece contradizer o argumento de Bloch sobre a provável impasse em terra. Afinal, se uma potência poderia estabelecer uma dominação sem paralelos no mar, não seria possível conseguir algo similar em terra? Por outro lado, o que evitaria que outra potência construísse uma marinha grande o suficiente para desafiar a Grã-Bretanha? E, é claro, embora estivesse certo sobre quão terrível seria uma guerra europeia, Bloch estava enganado ao afirmar que isso tornaria a guerra insustentável em termos econômicos e sociais. A conclusão que ele tirou de sua análise foi, no fim das contas, demasiado otimista. Aspas. A guerra,
em que grandes nações, armadas até os dentes, se jogam com todos os seus recursos em uma luta de vida ou morte, é a guerra que, dia após dia, se torna cada vez mais impossível. Uma guerra entre a Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria e Itália, e a Aliança Franco-Russa se tornou absolutamente impossível. As dimensões dos armamentos modernos e a organização da sociedade a tornaram uma impossibilidade econômica e, se houvesse alguma tentativa de demonstrar a imprecisão de minhas afirmações, testando-as em grande escala, o resultado inevitável seria uma catástrofe que destruiria todas as organizações políticas existentes. Pois a Grande Guerra não pode ser travada, de qualquer tentativa, e qualquer tentativa de fazê-lo seria suicídio. Fecha aspas. Fazendo justiça a Bloch, que às vezes é mal retratado como um idealista ingênuo, ele fez um adendo crucial. Eu não nego que é possível que as nações, arrastando os vizinhos consigo, submerjam numa terrível série de catástrofes que provavelmente resultaria na derrubada de todo governo civilizado e ordenado. É uma grande ironia que a maior aprovação do livro tenha vindo justamente do governo russo. Ao que parece, foi a leitura de um livro de um banqueiro de Varsóvia chamado Bloch que inspirou Nicolau II em sua súplica aos governantes em 1898 e na subsequente Conferência de Paz de Haia. O maior equívoco de Bloch foi ao negligenciar o fato de que tais revoluções dificilmente aconteceriam em todos os estados combatentes ao mesmo tempo. O lado que postergasse a desintegração social por mais tempo venceria. Por essa razão, se uma guerra começasse, haveria um incentivo para continuá-la na esperança de que o outro lado ruísse primeiro. E isso foi mais ou menos o que aconteceu após 1914. Galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma coisa fica clara, né? Você tinha uma turma armamista de escritores que, de certa forma, retratavam aquilo que a política do final do século XIX, século XX inspirava, e via que realmente haveria uma possibilidade muito grande de um conflito de extermínio ocorrer na Europa. Isso é fato. A maioria deles criou ficções totalmente desconectadas com a realidade e que tratavam do tema. Isso dá a entender, segundo muitos, que havia realmente uma cultura militarista que desejava a guerra. Eu não vou muito por aí não. Havia realmente uma desconfiança enorme entre os governos. Havia uma inflexibilidade nas alianças de então, e um pequeno rastilho poderia acionar todo esse mecanismo e levar ao colapso, o que de fato ocorreu. Mas o ocorrido, na verdade, segundo o meu ponto, sobre o que eu entendi até hoje, é que os principais líderes dormiram. Eles não acreditavam que realmente o conflito explodiria nas dimensões que explodiu, e que, se acontecesse algo, seria uma guerra rápida, e que em breve, como aconteceu, vinha acontecendo desde então, haveria um concerto europeu que resolveria as pendências e limitaria os danos. Bom, a história mostrou que eles estavam errados e que esse cochilo foi fatal e levou à morte de, cerca de 25 milhões de pessoas, a destruição de toda a Europa e uma nova sociedade, ao fim de uma era, somente a era vitoriana, né, ao fim, e ao surgimento de uma nova sociedade que vem seguindo, que surgiu, né, basicamente dos escombros dessa Primeira Guerra Mundial. O Woodrow Wilson foi um dos responsáveis por isso,
ao exigir o fim dos impérios pós o conflito e ao retalhar países, né, marcar fronteiras e tentar implantar, né, o que ele via como democracia na Europa. No início do conflito, basicamente você tinha como república somente a França e talvez a Suíça, se não me engano, e o resto eram reinos. Ao final do conflito, basicamente, os principais reinos, os principais impérios foram dizimados e surgiram cabeças coroadas, rolaram, né? Coroas rolaram e uma nova Europa surgiu, uma nova sociedade nasceu e um novo mundo que vem até hoje bebendo dessa fonte nasceu. É isso aí. Vamos voltar a falar mais de conflitos militares aqui. Vamos falar também de história do Brasil. Quero falar também ainda de história do esporte, mas tudo isso ao seu tempo. Aqui a gente vai fazendo no passo que dá conta, beleza? Se gostou, galera, curte aí, comenta, compartilha, entendeu? Se concorda com o meu ponto de vista, escreve embaixo. Se discorda, senta o pau também. E ajuda esse canal a crescer aí, beleza? Até mais, amanhã vamos ver o que eu vou decidir. Abraço!